essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Este é o programa Cafezinho, sempre uma porção da palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. A passagem de hoje, que eu trago a reflexão dos irmãos, está em Mateus 6, está também refletido no livro de Salmos, número 55, verso 22, e também no livro de Filipenses, no capítulo 4, os versos 6 e 7, retrata muito bem o que nós vamos refletir hoje. Quando o nosso coração não descansa, a mente sempre em alerta e a necessidade que nós temos da providência de Deus nas nossas vidas. Então veja o que diz a palavra do Senhor como orientação para cada um de nós. Livro de Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, que nós temos vivenciado na sociedade uma guerra, muitas vezes até de ordem silenciosa, nem tanto, né? Mas nós observamos que se trata de uma guerra silenciosa quando nós observamos que tudo isso acontece dentro de você. Então, não se trata de uma guerra visível, não é uma guerra anunciada, mas é muito real, conforme nós podemos observar este reclame através das mídias sociais, tanta coisa que nós temos visto nos nossos dias. É uma guerra da mente que não para, um coração que muitas vezes acelera sem motivo, esse pensamento que cria deveras cenários que não existem, uma alma que tenta viver o amanhã com a força de hoje. E eu preciso te dizer algo com seriedade espiritual, meu irmão, minha irmã. Nem sempre se trata de algo de ordem psicológica, ok? Muitas vezes isso é uma mente que muitas vezes perdeu o descanso da confiança em Deus. Porque existe um tipo de vida onde a pessoa está muitas vezes funcional na sociedade, mas vivendo um colapso interno gigantesco, algo que acontece por dentro. Então, Jesus entra exatamente nesse lugar quando ele diz para mim, para você, não andeis ansiosos. Então, veja que ele não está dando uma sugestão para mim e para você. Ele está, na verdade, confrontando um estado, uma condição que nós estamos vivendo muitas vezes em determinadas fases da nossa vida. Ele está dizendo
que isso não pode governar você. Esta é a mensagem. E eu te pergunto agora, de forma muito sincera e direta, quem governa a sua mente, o seu coração, quando você se vê realmente passando por essa ansiedade? Não é mesmo? Os teus pensamentos, quando a noite chega, quando você se vê consigo mesmo e mais ninguém, quem é que está escrevendo, quem é que escreve estes cenários, meu irmão, que você muitas vezes fica imaginando na sua cabeça, em silêncio? Porque veja que a ansiedade, que é um mal aí dos últimos tempos que nós temos observado, não é apenas um medo que nós verificamos, é uma tentativa, na verdade, meu irmão, de controle. Você já parou para pensar nesse viés, né? É o ser humano tentando fazer o papel de Deus dentro da própria mente, tentando não perder o controle, não é mesmo? Nesse sentido. E Jesus diz nas passagens que eu mencionei aqui no início desta conversa: quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar alguma coisa à sua vida? Seja um tempo maior, seja algo relacionado à sua existência, em outras palavras, o que você está tentando controlar que, na verdade, meu irmão, na verdade, minha irmã, nunca esteve nas nossas mãos. Aqui nós observamos para alguns que é um choque de ordem espiritual, porque nós chamamos de preocupação aquilo que nos céus nós poderíamos entender como uma falta de confiança. Lendo Agostinho, nós observamos que ele já dizia que o coração humano, ele não descansa enquanto ele não encontra o seu descanso em Deus. Em outras palavras, né? Mas isso significa que nós observamos que todo coração inquieto, na verdade, quando nós nos sentimos assim, inquietos, ansiosos, nós estamos, na verdade, procurando um lugar de repouso. Um lugar de repouso nas nossas vidas. Mas o problema é que muitos estão tentando ir em busca desse descanso, mas também nesse anseio de manter o controle e deixam de descansar o seu coração em Deus. E isso é algo muito sério, meu irmão. Olha o que está acontecendo com a mente, né? Com a mente da sociedade moderna, não descansa, nem quando está tudo bem. Já observaram isso? Mesmo quando todas as circunstâncias, mesmo quando nós observamos que sonhos que nós elaboramos, né, para os nossos dias dão certo, mesmo assim nós não descansamos. A sociedade moderna vive, né, esse pico de ansiedade nos seus dias, porque a ansiedade ela não precisa de uma realidade, veja bem, de uma realidade para existir, porque ela vive, na verdade, nessa esfera, nesse viés das possibilidades, né? Então, cria futuro, projeta perdas, simula tragédias, e o corpo começa a viver como se tudo isso já estivesse acontecendo, e isso não é vida, meu irmão. Isso não é vida. Isso acaba se tornando um cárcere mental, né? Uma prisão mental. E aqui entra uma verdade que precisa ser analisada com peso espiritual. Você não foi criado para carregar o amanhã. Você foi criado para viver um dia de cada vez diante de Deus. Então, quando nós analisamos a palavra em Filipenses 4:6, em que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso não é poesia. Isso é uma ordem, um decreto,
uma orientação, se assim querem, né, dizer, deu ordem espiritual. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: não divida sua mente em pedaços, tentando viver 1000 futuros ou possibilidades ao mesmo tempo. Porque a mente ansiosa, ela normalmente ela não vive no presente. Nós vamos falar sobre várias dores humanas que nós enfrentamos nos nossos dias, mas de forma reduzida, resumida, nós analisamos que quem muitas vezes vive em depressão é em decorrência de coisas do passado. E quem vive ansioso, normalmente, é em decorrência de coisas do futuro, porque a mente ansiosa, ela não vive no presente. Ela está sempre buscando um futuro, uma realidade que ainda não chegou. E enquanto isso vai acontecendo, enquanto pessoas estão vivendo dessa maneira, o presente, a realidade do dia a dia está sendo perdido, meus irmãos, está escapando como se entre os dedos, né, da nossa existência. Mas Deus vem hoje para lembrar você e te chamar de volta. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Isso não é simbólico, meu irmão, isso é transferência de peso espiritual. Quando Deus diz, quando nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, e a rua diz, né, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, é Deus dizendo que tudo aquilo que está triturando, pressionando, esmagando a sua mente, os seus dias, não foi feito para você carregar sozinho. E aqui existe um confronto direto com o nosso orgulho, não é mesmo, meus irmãos? Porque a raiz da ansiedade, se nós vamos refletir acerca disso, ela não está apenas diretamente relacionada com o medo do que está por vir, com as incertezas do futuro. A raiz da ansiedade é a autonomia, é o desejo de não depender de Deus. As pessoas querem manter o controle. Essa tal liberdade que as pessoas querem ter e que nós que somos cristãos sabemos que a verdadeira liberdade é através do nosso Senhor Jesus Cristo, esse desejo de querer controlar tudo, desejo de saber tudo antes de viver determinadas situações, mas deixa eu dizer uma verdade para você que confronta, né? Confronta a nossa visão muitas vezes acerca disso e nos coloca a parar para pensar. Quanto mais você tenta, meu irmão, quanto mais você busca controlar tudo, mais fora do controle você se sente. Você se vê perdido em na verdade, deserto de possibilidades. Poderia ser um leque de possibilidades? Não, é um deserto de possibilidades, né? Porque a gente não sabe do porvir, apenas Deus. O ser humano não foi criado, meu irmão, para governar ou querer prender como um controle absoluto acerca do próprio futuro. Nós podemos sim ter uma previsibilidade, uma organização sobre a nossa vida, mas veja que nós temos análises que fazem a gente parar para pensar quando a gente vai ler acerca desse assunto, que a gente é como se a gente estivesse vivendo, quando a gente se sente ansioso, diante de uma incredulidade prática, né? A pessoa crê em Deus da boca para fora, mas vive como se estivesse sozinho nessa história. Então, é uma incredulidade na prática, no que se refere ao nosso Senhor, mas Jesus, ele não para no diagnóstico. Talvez você tenha um diagnóstico, que você vive, né, preso nessa ansiedade na vida, mas Cristo ele não para por aí, porque ele aponta o caminho, né? Nós temos a solução. Buscai primeiro o reino de Deus. E isso é muito sério, meus irmãos. Isso é uma inversão de centro, né? Não é apenas sobre comportamento, é sobre
a gestão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, deste governar interno, né? Quem que governa? Quem que administra? Quem está no controle da sua vida por dentro? É isso que nós devemos parar para pensar, porque quando Deus realmente é o centro, né? Governa o centro da nossa existência, o futuro perde o poder de destruir o presente. Não é assim que funciona? E aqui está o ponto mais forte que nós não devemos nos esquecer jamais. A paz que Deus promete não depende do cenário mudar, meu irmão. Reflita acerca disso. Não é a paz que o mundo nos concede, é a paz que Deus nos alcança. Ela depende exatamente do nosso reconhecimento no nosso Senhor Jesus Cristo como condutor, como farol das nossas vidas. Em Filipenses, no verso 7 do capítulo 4, diz que a paz de Deus guarda os nossos corações. Isso significa que não é você, não somos nós que temos o poder de guardarmos de forma absoluta a nossa mente, o nosso entendimento. É Deus que nos protege de tudo aquilo que busca invadir a nossa forma de pensar, o nosso raciocínio. Por isso a importância, meus irmãos, de nós nos mantermos em comunhão com Deus, não é mesmo? Você não vai conseguir, meu irmão, vencer essa ansiedade sozinho. Você vai vencer a ansiedade quando parar de viver como se estivesse sozinho. Compreendem a diferença? Porque existe um descanso que não vem do controle, existe um descanso que vem da rendição. Se entrega. Quando você deixa e compreende a importância de entregar a sua própria vida nas mãos do Senhor. E esse é o chamado de Deus hoje, para mim, para você, quando nós nos vemos envoltos, né, em situações dessa natureza. Solte o que você nunca conseguiu sustentar de verdade, meu irmão, porque viver em ilusão não é viver a realidade. E que todos nós possamos realmente voltar os nossos corações, o nosso entendimento para aquele lugar onde o coração descansa de verdade. Então, veja que o coração ele só para de antecipar o futuro quando reconhece que o futuro já está nas mãos de Deus, meus irmãos. Amém, meus queridos? Então, reforçando a passagem de hoje do livro de Filipenses, capítulo 4, marque aí, registre, deixe em um lugar de evidência você que vive muitas vezes nessa condição para se lembrar desta orientação para alguns, deste decreto divino para outros, e busque obedecer estas coisas para que nós sejamos abençoados pelas promessas do Senhor de paz nas nossas vidas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que interessante, não é mesmo? Não viver esta ansiedade, mas levar todas estas coisas ao nosso Senhor. Através das nossas petições, dos nossos pedidos em oração, quando você chama Deus para esta conversa. Não é mesmo, meus irmãos? Não é que Deus precise que você diga o que você está passando. Mas psicologicamente o ser humano tem essa necessidade de se manifestar, de exteriorizar aquilo que sente. Então que essa conversa seja realmente com alguém que compreende melhor você, que sabe acerca do seu futuro, o lugar mais seguro, no secreto,
em que você pode realmente conversar com Deus, levar os seus pedidos, as suas petições ao nosso Senhor, conversar com o Pai, que somente Deus é capaz de nos alcançar esse descanso. Amém, meus irmãos? Este é o programa Cafezinho, aqui na ONTV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet. Deus amado, hoje nós viemos, Senhor, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos, mais um momento de reflexão acerca da Tua palavra, meu Deus. Alcança todos os corações, todas as mentes que possam estar envolvidas em um processo de ansiedade, meu Pai, que todos possam confiar em Ti, em compreender a importância dessa rendição, dessa entrega dos seus dias nas Tuas mãos. Meu Deus, nos orienta através do Seu Santo Espírito e da Sua palavra. Amém, que assim seja, meus irmãos. Meu nome é Eugênia Teles Tramontim, estou nas redes sociais. Aqueles que quiserem acompanhar também, né, por esse viés, mas sempre nos encontramos aqui, meus irmãos, diretamente na nossa TV, não é mesmo? Através do endereço que está na tela, acessando www.ontv24horas.com.br. Independentemente do dispositivo que você esteja conectado à internet, acessando as redes, nós estamos juntos. Também através da sua TV Smart, do nosso aplicativo, estamos sempre conectados com uma programação de 24 horas. Em seguida agora, né, damos continuidade à nossa programação da ONTV 24 Horas Brasil. Graça e paz a todos e até a próxima. Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.